Podcast Rural. Hoje, então, a prosa é leite. É isso mesmo, a gente não tem como não conversar, né? Porque leite é vida, leite é saúde, leite é prosperidade, leite é renda para o produtor rural, mas tem que também utilizar algumas técnicas corretas para poder ter lucratividade, né? Mesmo o preço do leite ao produtor sendo pequeno, o produtor rural, para poder ganhar dinheiro, tem que ter um custo pequeno. Isso aí é uma matemática simples que todo produtor precisa fazer e a gente sempre repete isso aqui no seu Jornal do Agronegócio. Quem está aqui comigo para falar sobre leite, sobre as questões principalmente do lado mais político da coisa, é o Vasquinho, ex-prefeito de Paracatu, ex-presidente da Copervap, atual presidente da CEMIL e também da FECOAGRO Leite Minas. Bom dia e bem-vindo mais uma vez. Tá com saudade de você, Vasquinho? Bom dia, Francis. Também estava com saudade do amigo, né? E muita saudade de estar conversando aqui na nossa querida Rádio Boa Vista FM e através dela levar um abraço forte a toda Paracatu e a todo o noroeste de Minas, também ao Alto Paranaíba. Eu sei que vocês estão lá na Jovem Pan, no Alto Paranaíba, estão na Rádio Coromandel, né? Lá em Coromandel é a Rádio Diamante. Rádio Diamante. É. E é muito bom estar aqui, né, para conversar com essas pedras preciosas que é o povão desse noroeste, né? Muito bom. Vasquinho, conta pra gente aí, esse ano vai ser bom pro leite? Já que você tem aí muitos contatos na área política do lado do leite, né? Você tem aí, está à frente a FECOAGRO Leite Minas, então busca realmente essas questões da parte econômica, da parte política, da legislação que precisa ser ajustada à realidade atual. Tudo muda e as legislações, seja ela municipal, estadual, federal, precisam acompanhar essas mudanças, né? Por exemplo, o leite teve algumas mudanças na questão de qualidade recentemente, há poucos anos atrás, então teve algumas mudanças para melhorar a qualidade para o consumidor. Mas tem que também fazer alguns ajustes na parte econômica para que o produtor rural para que ele tenha uma atividade sustentável do lado que vem, né, dos governos. Porque do lado da fazenda o produtor rural tem que fazer também o seu dever de casa. Então o dia a dia do produtor rural ele depende da porteira para dentro e da porteira para fora para poder ser sustentável na sua atividade e fornecer um alimento de qualidade para a gente, consumidor aqui na cidade, né? É verdade, Francis, e o leite do Brasil tem cada vez mais melhorado sua qualidade, né? O Ministério da Agricultura tem toda uma normativa, né? Hoje nós temos no Brasil praticamente mais de 97% da coleta feita granelizada. Essa coleta granelizada foi um avanço na questão da qualidade. Os latões realmente eram difíceis de serem lavados e de manter uma qualidade que o leite nacional hoje tem. E as empresas, principalmente as cooperativas, foram os produtores, ajudaram eles a melhorarem as técnicas. E o que é importante é que há um pagamento por qualidade que motiva aquele produtor a melhorar sua higiene, principalmente a saúde do seu rebanho, das suas matrizes leiteiras, né? Mas antes de mais nada, eu falar sobre o mercado, falar sobre leite, na nossa região aqui, nós temos que falar da importância das cooperativas. Eu sou presidente de uma central, a Cooperativa Central Mineira de Laticínios, a CEMIL, mas nós temos as nossas filiadas, que é a Copervap, uma das grandes acionistas, a Copatos, também uma das grandes acionistas da CEMIL, e a Comad, lá em Dores do Indaiá. E essas cooperativas juntas hoje, para você ter ideia, nós geramos mais de 8 mil empregos e faturamos mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Né? Então esse guarda-chuva todo das filiadas e da CEMIL é muito importante, não só para o Noroeste e para o Paranaíba, mas a influência das nossas cooperativas ela é para o país todo. E a influência política que você falou é maior ainda, porque o ambiente que se criou de união entre as cooperativas da nossa região nos permitiu realmente ter liderança no setor. Por exemplo, sair de Paracatu, um moço, e virar presidente da CEMIL foi uma conquista de anos. A gente foi trabalhando isso, né? Fui 3 vezes presidente da Copervap, fui por 3 mandatos conselheiro da CEMIL, e você ter o apoio das outras filiadas da CEMIL, das regiões de Patos de Minas, eu não sendo de Patos,
não sendo de Dores, não sendo de Patrocínio, que era uma cooperativa que também estava no grupo, tinha um volume bom de leite, já é uma abertura muito grande, né? E até um carinho e uma gratidão que eu tenho por ter tido esse apoio, né? A Semil é também de Paracatu, né? Também da Copervap, e hoje o presidente da Semil, e a Semil hoje, para você ter ideia, Francis, ela está entre as 13 maiores empresas de laticínio do país, e para você ter ideia, a número 100 da revista Forbes em importância em faturamento é a Jussara, que é uma empresa de laticínio, faturando R$1 bilhão. A Semil está perto disso já. É capaz que agora em 2025 nós chegamos a isso. E enfrentamos o ano de 2023 com o apoio do presidente Valdir, do presidente Zé Francilino, do presidente Luizão e dos vice-presidentes Leonel, Gilberto, Tucci, uma tempestade que foi as importações, né? Foram se permitidos importar muito leite do Uruguai e da Argentina, desnecessariamente, que o Brasil é autossuficiente em leite, e isso prejudicou muito as famílias da agricultura familiar de nosso país. Entendi. Porque o leite é a atividade que mais gera emprego no Brasil, mas disparado, assim, que a indústria automobilística, por exemplo, é 5 vezes mais. Nós geramos muito emprego, e muito emprego diretamente nas propriedades e muito emprego indireto nas indústrias de laticínio, nas fábricas de produtos veterinários, de defensivos, de tratores, de parafuso, enfim. O agro é muito forte e o agroleite, ele tem um papel social importantíssimo, e esse papel social é que tem que ser mostrado para as lideranças nacionais e estaduais, para se ter um olhar, não um olhar protetivo, que o leite não precisa de proteção, precisa de oportunidades iguais. Entendi. O que é difícil é a gente concorrer com países que subsidiam a atividade, né? Então, assim, essa importação predatória, ela prejudica principalmente o pequeno produtor, que precisa de mais apoio, precisa crescer, né? Precisa melhorar seu rebanho, mas para isso ele tem que ter incentivo, né? E o incentivo é uma boa remuneração. E essas importações nos dificultaram demais. Conseguimos, com muita luta, com muita pressão da FECOAGRO Leite Minas, que eu presido, da OCENG, da OCB, da FAENG, da CNA, pressionar o governo, e conseguimos um decreto que aumenta de 5 a 10 centavos o custo para quem importar. Entendi. Para quem importar, que seja indústria de laticínio, e diminui benefício do PIS e CONFINS, do programa Mais Leite. E isso começou a dar um efeito agora, dificultando importações para essas indústrias. Porque tem que valorizar o que é nosso, e o que é nosso de qualidade. Para vocês terem ideia, meus caros ouvintes, quando você está tomando leite Paracatu, quando você está tomando leite Semil, quando você está tomando leite do Carrefour, que é fabricado na Semil, você está tomando leite de uma indústria, né, mineira, brasileira, 100% capital nacional, que tem a melhor nota de segurança do alimento cartonado do mundo. Por 6 anos consecutivos, nossa nota variou de 99,58 a 99,78. E esse ano é 100. Então nós temos a melhor nota avaliada pela SGS, Auditoria Internacional, a mais respeitada no ramo de alimento lácteo e no ramo de alimento cartonado, que vai nessa embalagem. Qual a grande vantagem da embalagem longa vida, né, que todo mundo conhece como longa vida? Que ela protege o leite contra a umidade, contra o calor, né, e principalmente contra as bactérias. É uma industrialização asséptica, não tem contato. E a Semil tem a melhor nota. Ela é realmente a referência. Para você ter ideia, leite condensado, por exemplo, a Semil é a líder no estado de Minas Gerais. E o leite condensado nosso é referência para as outras indústrias. O Ministério da Agricultura, para normatizar as normas de como fazer um leite condensado de qualidade, o nosso é a referência. Entendi. Conta para os nossos ouvintes aqui, Vasquinho, quais são as outras entidades que você está aí envolvido, né? Não só na Semil e na FECOAGRO, que tem mandatos, enfim. Quais são as outras entidades que você está participando aí que interessa o povo mineiro, não só os produtores rurais, que principalmente os produtores rurais, mas o povo mineiro, e você está envolvido também em entidades que fortalecem o cooperativismo no estado. Bem, Francis, na verdade, a visibilidade que Paracatu me ofertou como presidente da Copervap por 3 mandatos,
prefeito com 2 mandatos, né? A gente vem quebrando paradigmas. Eu fui o primeiro prefeito reeleito da história de Paracatu. Para mim, uma das maiores honras da minha vida. Sou o homem público mais bem votado do Noroeste de Minas, a nível de município. As minhas 2 votações foram realmente votações muito fortes em número de eleitores. O número de eleitores em Paracatu cresceu muito, mas eu continuo sendo o mais votado da história de Paracatu. E fui para a reeleição com 85% de aprovação. Isso realmente projetou o nosso nome, nosso trabalho, nosso grupo político por todo o país, né? Eu tenho trânsito no Ministério da Agricultura. Todo ano eu estou lá 2, 3, 4 vezes. Nós vamos, eu e o Valdir Leonel, nós estamos fazendo reunião com o ministro. Esse ano eu tive com o ministro da Agricultura, com o ministro das Relações Internacionais, com o ministro do Desenvolvimento Agrário, né? E, assim, hoje eu estou presidindo a FECOAGRO Leite Minas, que congrega 33 cooperativas agropecuárias, e eu sou presidente e fui reeleito anteontem da Rede Coop Patos Minas, que é uma rede de cooperativas agropecuárias, de crédito, de serviços e de transporte. Essas cooperativas unidas criaram um grupo, na verdade, para ter um olhar social mais importante. Por exemplo, vai ter, no caso lá em Patos, da construção da Santa Casa. Nós estamos ajudando. Inclusive vai ter uma ala de oncologia para atender todo o Noroeste de Minas e toda a região do Alto Paranaíba. Os hospitais de câncer, a CEMIL é uma parceira forte, em vários. O de Uberlândia, que atende Paracatu, o de Barretos, que atende Paracatu. Sempre a gente dá uma ajuda dentro do nosso limite, porque leite realmente as margens são apertadas para os produtores, são apertadíssimas para as cooperativas. Mas, assim, o que é importante ressaltar é o seguinte: não tem jeito de separar a política da produção. Assim, se não fosse a política, nós não estávamos lá no Entre Ribeiros, que é um dos sonhos que a gente começou, que é asfaltar Paracatu, Brasilândia. Sem política não tem desenvolvimento. Tá? Exatamente. Sem política pública não tem comercialização de soja para o exterior. Se o Ministério da Agricultura não estiver visitando a China, não estiver conversando, o Brasil não exporta. Se a gente não vigiar todo o Mercosul, que é por tudo aqui dentro, em detrimento da produção nacional. Nós estamos vendo aí na França, em vários países da Europa, um movimento contra o Mercosul, contra os produtores brasileiros, porque os produtores lá estão preocupados com a eficiência do produtor nacional, do produtor das nossas Minas Gerais, do cerrado brasileiro, né? O cerrado que deve muito a homens maravilhosos como Paulinelli, Roberto Rodrigues, né? Na nossa região aqui o Emiliano foi muito importante. E quando a gente olha, por exemplo, pelo projeto Entre Ribeiros, pelo Mundo Novo aqui, a gente vê que Paracatu, por exemplo, o Naí a mesma coisa, o João Pedro a mesma coisa, tá assim, pleno emprego. As empresas estão todas procurando funcionários, valorização desse emprego já, um bom vaqueiro hoje, um bom operador de máquina, ele tem uma remuneração boa. Nossas produtividades nas áreas irrigadas aqui na nossa região suplantam as melhores produtividades do mundo, né? E tudo isso, se não tiver política, então assim, o Vasquinho saiu da política, e jamais, porque sem política, sem grupo, sem entrosamento e sem união não tem desenvolvimento, tá? Concordo. Um pouco diferente assim, eu falo muito isso, aprendi com meu pai, eu não tenho desafeto político, né? Se alguém acha que é meu desafeto, ele está perdendo tempo, que eu não o considero. Primeiro assim, porque eu faço política para o coletivo, tá? O que a gente mudou, quando um presidente de uma cooperativa é presidente daquela cooperativa e não tem uma associação, ele não participa, a força política para ele defender aquela cooperativa e aquele grupo, aquelas estruturas, né? E quando você fala de defender uma cooperativa, o que é? É crescer sem deixar ninguém para trás. Sim. Eu vejo aqui em Paracatu o trabalho que o Valdir e o Leonel estão fazendo. Ele está pensando no pequeno produtor, está pensando no médio, tem que unir o pequeno e o médio. Não existe isso de produtor pequeno e médio e grande separado. Eles têm que andar junto. Por exemplo, lá em Iraí de Minas, uma região que o pessoal da Chapada planta milho já casado com um produtor de leite do vão. Do vão tem muito calor e muitas vezes não tem os equipamentos também
para a produção de milho de silagem de alta qualidade. Aí eles fazem um acordo com o produtor de leite e compra a silagem do produtor de grãos. E isso anda bem demais, sabe? Sim. Então, assim, o que é forte no Brasil, que o Brasil hoje é muito diversificado, nós temos tudo de bom, nós temos um clima, tivemos muito calor agora de outubro até dezembro, mas não impediu a eficiência do produtor nacional. É claro que teve baixas de produtividade de soja, hora para o calor, hora para mosca branca, a mesma coisa no milho, né? Cada cigarrinha, mas mesmo assim o produtor nosso sai na frente. Se você andar na maioria das lavouras irrigadas de Paracatu, elas estão acima da produtividade de outras regiões. Eu tive agora há pouco na fazenda de Maurício Botelho e Leandro, e eles estavam colhendo em torno de 90 sacas de soja por hectare. São produtividades muito fortes, né? E, então, assim, o que eu vejo é que a gente não pode perder tempo, tá? Tempo é dinheiro e tempo tem valor. Então, se a gente construiu uma liderança como a minha, que foi construída pela força de Paracatu, pelos jovens de Paracatu, pelas mulheres de Paracatu, e isso eu tenho que buscar apoio para Paracatu. E muitas vezes eu estou lá em Patos ou estou em Brasília, independente de quem for o prefeito, precisar da nossa ajuda, nós estamos prontos para ajudar, né? A gente tem trânsito político, para você ter ideia, através da FECOAGRO Leite Minas, eu converso 4, 5 vezes com deputados por dia. Na nossa revista, por exemplo, nós vamos ter a participação com entrevista em torno de 8 deputados federais e uns 6 ou 7 estaduais vão estar conosco na revista. Então, eles têm oportunidade para falar sobre o que eles defendem, mas também nós temos proximidade para cobrar para nossos produtores, para nossas regiões, né? Então, assim, às vezes eu estou lá em Patos, recebo um telefonema de uma pessoa aqui em Paracatu que precisa de um atendimento em um hospital. E muitas vezes, se é um hospital particular, eu já ligo para um dos donos do hospital, tento facilitar, tento ajudar, ou ligo para o presidente da Unimed. Se é o hospital público, eu oriento como, através do SUS fácil, qual o caminho que a pessoa tem que buscar. E muitas vezes também a gente cobra dos gestores a melhoria dos atendimentos. Como as cooperativas elas têm um olhar social mais forte, a gente participa, ajudando até financeiramente vários hospitais, várias cooperativas de Minas Gerais fazem isso, a UCB faz isso. A gente tem como cobrar também, né? Entendi. E hoje, por exemplo, eu quando fui para Patos, o prefeito era o Zé Eustáquio, excelente prefeito, fez um mandato muito bom. Nós tivemos muita proximidade. Ele foi várias vezes a CEMIL e tal. Agora o prefeito é o Falcão, um craque, está sempre conosco lá. Então, assim, há um entrosamento político do cooperativismo com os prefeitos, porque a gente precisa também, quando for lá no Congresso reivindicar, que eles nos atendam, que eles olhem para os interesses dos municípios. O que é diferente da vida do interior, né? Nós que moramos em cidades pequenas, é que as distâncias dos grandes centros, e muitas vezes alguns serviços que não tem aqui, a gente precisa de alguma forma criativa melhorar, né? Então eu vejo um ambiente no Noroeste muito legal, onde o Ministério Público, o Judiciário, as entidades, as cooperativas têm andado juntas, né? Os dirigentes políticos, para trazer o desenvolvimento. Paracatu tem avançado muito, né? Não só Paracatu, porque quando Paracatu cresce, ela também puxa outras cidades. Sim, né? sim. Em volta, ela recebe outras cidades. Isso é muito bom. A gente tem visto o avanço de Junaí também, o avanço de João Pinheiro, principalmente no setor sucroalcooleiro, né? O avanço na área de saúde de Patos, isso precisa também chegar de alguma forma aqui. Agora, saúde também não é só ter hospital bom, ter médico bom no hospital, não. Saúde é muito mais que isso. Eu tenho visto e estou aqui com o Jornal da Odisseia aberto, eu e o Francis lendo aqui, e a Odisseia tem um artigo aqui, meio ambiente, limpeza urbana, você sabe qual é a sua importância. Aí você vira do outro lado, leptospirose também tem a ver com limpeza urbana. Mas isso não é só papel do Estado, papel do município, da prefeitura, do departamento de limpeza da prefeitura, não, é papel nosso, sim, como cidadão. Ontem eu estava vindo para cá, já tarde da noite, voltei para Patos, eu estava numa fazenda, na verdade,
em Lagamar, do presidente do Sindicato Rural de Lagamar, o Anderson, um amigo que eu fui visitar pela perda do pai. O pai dele era uma referência maravilhosa na região. Seu amigo, né, faz uma festa grande lá em Lagamar, o Anderson e a Núbia. E tive com o prefeito Auro, o prefeito de Lagamar, dia 1º aniversário de Lagamar. E aí voltei para Patos. Eu tinha ido visitar um amigo que tinha perdido o pai e voltei porque a Ana Paula, chefe da RH da CEMIL, tinha perdido o pai. E perdido o pai por dengue. E essa semana, a mãe do Zezinho, da carroceria Patense, muito conhecido, o Zezinho, é Patense no Brasil inteiro, Truquieri, carroceria Patense, também morreu de dengue. A mãe do Zezinho e o pai da Ana Paula. Então, hoje, a dengue é um problema de saúde pública que começa na casa nossa. Começa nas propriedades rurais nossas. Você tem que pegar água sanitária lá e pôr lá no bebedouro das vacas, preferência dia sim, dia não. Você tem que ver se não tem água parada, você tem que conversar com seus filhos, tem que dar uma olhada no quintal, tem que observar, tem que ter aquele olhar assim, minucioso, porque a dengue tem matado. É verdade. Mas matado muito. Paracatu Rural, volta já. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Francis de Oliveira, apresentador do Paracatu Rural e do Diário Rural. Quero fazer um convite a você, profissional, você empresário do agro, você que tem uma empresa que atende o produtor rural, anuncie conosco. Nós temos algumas opções para você. Pelo Paracatu Rural, a gente pode abrir o espaço publicitário para você anunciar a sua empresa, a sua prestação de serviços no nosso programa de rádio. Você anuncia com inserções, 1, 2, 3, quantas você achar melhor. A gente faz um orçamento de acordo com a sua demanda, de acordo com o que você quer atingir. Também pelo Paracatu Rural nós temos o site, as redes sociais, nós temos também aí pacotes específicos para você, para atender a sua demanda. Em Coromandel, se você é da região de Coromandel, aí no Alto Paranaíba, nós também temos uma opção pela Rádio Diamante, no Diário Rural, uma extensão do Paracatu Rural ou um filho do Paracatu Rural, vamos dizer assim. Lá a gente também leva informações relevantes para Coromandel e região, da agricultura e pecuária, enfim, tudo que interessa ao produtor rural a gente leva no seu Jornal do Agronegócio. E você, empresário, tem uma excelente oportunidade para divulgar a sua marca, a sua empresa conosco. Eu vou ficar esperando. Entre em contato pelo WhatsApp 389-9181-0123. Repetindo, 389-9181-0123. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Podcast Rural. A prosa hoje do Podcast Rural é com Vasco Praça Filho, Vasquinho, presidente de um monte de entidades aqui. Eu vou lembrar aqui agora como presidente da FECOAGRO Leite Minas e presidente da CEMIL e Redcop e outras entidades também ele está envolvido. Ou seja, o Vasquinho hoje, ele, com a experiência que ele teve como prefeito, 2 mandatos, 8 anos prefeito de Paracatu, ele também com 3 mandatos na Coopervap, Cooperativa de Produtores de Leite aqui de Paracatu, hoje está representando o cooperativismo, com o conhecimento de produtor rural que ele produtor de leite, criador de cavalo Campolina, os cavalos bonitos, já fui lá 2 vezes para poder falar dos cavalos dele, mas assim, é uma pessoa que tem um conhecimento político e a partir disso tem as aberturas, mas tem o cooperativismo na veia, e entende da importância do cooperativismo para o estado de Minas Gerais. Você fala muito Paracatu, porque você é paracatuense, tem boa parte da sua vida vivida aqui, principalmente da parte produtiva, como homem trabalhador em Paracatu, mas você hoje é um homem do estado de Minas Gerais, não é só do Noroeste Alto Paranaíba, onde você hoje está residindo a maior parte da semana. Você hoje é um homem do estado de Minas Gerais e você tem buscado fortalecer o cooperativismo. O cooperativismo em Minas Gerais sendo forte, a gente entende que o poder público, município e estado e também o federal, reconhecem essa força, como a gente começou aqui no início do programa falando. E isso para o agro como um todo, é bom e para a população como um todo é bom. Se o agro está forte, está produzindo alimento com qualidade, com lucratividade, a gente tem um produto de qualidade na mesa com preço bom. Eu lembro que antigamente falava assim,
a manga melhor é exportada, a gente fica com a sobra. E era isso, porque o produtor tinha que ganhar dinheiro. Se o exterior estava pagando melhor, ele ia vender para fora. Ou a gente vai vender um telefone celular que a gente tem, a gente vai vender para o que ofereceu menos? Não, a gente vende para o que ofereceu mais. E isso é o mercado, é assim. E o cooperativismo traz a parte social do capitalismo, que Valdir sempre ressalta isso. E é muito importante, realmente, ele fortalece o social. E é isso que você tem vivido no dia a dia hoje, como presidente dessas entidades que fortalecem o cooperativismo, né, Vasquinho? O cooperativismo é a maneira mais rápida e mais simples de se trazer o desenvolvimento. Dá um exemplo, por exemplo, os produtores. Vamos pensar na estrutura de armazenagem que a Coopervap tem aqui, né? Tá tendo colheita agora da soja úmida, né? A soja está chegando com umidade, tem que secar. Tem os silos aqui da cidade, tem os silos do Entre Ribeiros. Imagina para um produtor sozinho construir aquela estrutura do Entre Ribeiros. Ou construir essa estrutura da cidade, quantos milhões que isso gasta. Aí ele se une na cooperativa e a cooperativa faz isso para ele e ele tem um lugar seguro para mandar sua produção. Né? Sabe que aquele grão armazenado está lá e quando ele resolver vender, ele está todinho lá, ele vai vender ou para a cooperativa, ou para uma trade, ou vai exportar, né? Então isso é no leite, isso é na soja, é no café, né? Na fruta. Você vê assim. Pode fortalecer com a fruticultura também através do cooperativismo, que a gente tem cooperativas de fruticultura aqui. Com certeza, né? E fruta, mais união precisa, né? Não é a só... região ali sua, as cooperativas de café. As cooperativas de café, nós temos o exemplo da Carpec, muito bem presidida lá no Carmo Paranaíba, né? Você tem esse Pocassé em patrocínio, né? Você tem a Cochupé praticamente no estado inteiro, uma das maiores do Brasil. E isso traz o desenvolvimento, né? Quando, por exemplo, a Cochupé põe uma unidade dela em Rio Paranaíba, o Rio Paranaíba vira outra coisa, né? Paracatu tem antes e depois da Coopervap. A Coopervap nasceu da dificuldade do produtor de leite comercializar seu leite. Naquela época comercializava só o creme, né? Não tinha os caminhões frios. Aí veio Brasília, que é um mercado consumidor maravilhoso para Paracatu. Tudo que Paracatu produzir, Brasília compra, né? E a Coopervap enxergou isso, foi para Brasília, uma das primeiras lá. É a maior vendedora de manteiga em Brasília, é a manteiga mais valorizada, é a melhor manteiga do país, né? E o Valdir mesmo fala assim, pão é bom, mas com manteiga Paracatu é melhor ainda, né? E a manteiga do Valdir da Coopervap, ela é um show mesmo, né? É um trabalho de gerações, né? Essa manteiga começou com nossos avós aí, os fundadores da Coopervap, e é muito bem mantida e crescendo cada vez mais. De vez em quando eu vejo Carlos Borges Valdir falando assim, estou tentando comprar matéria gorda de tal estado, porque a matéria gorda é insuficiente para tantos pedidos de manteiga que tem a qualidade da manteiga de Paracatu. Então, assim, o que eu vejo, hoje o Brasil tem uma divisão de direita e de esquerda, cada um tem uma linha, né? Tem pessoas que são mais à direita, outras são mais à esquerda. O cooperativismo, ele não está no meio disso, não. Ele é diferente. Ele junta todo mundo que quer a mesma coisa, que quer o bem, que quer desenvolver, que quer trabalhar, né? E esse negócio do campo, Francis, eu vejo assim, o seu talento, a importância que foi o Paracatu Rural para a nossa região. Porque assim, tem que defender o produtor. Quem é esse produtor? Tem que explicar para a cidade que se o campo não planta, a cidade não toma café, não almoça, não janta. E não veste roupa. E não veste roupa, porque não tem algodão, não tem o couro da vaca. Não anda no carro a álcool. Não anda no carro a álcool, que é um carro que polui menos. É uma opção de energia muito boa que o Brasil tem do etanol. E assim, para você ter ideia, às vezes eu estou lá em Patos, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, o Adelso comigo me passa uma mensagem que está indo para a fazenda de João Pinheiro. Ou às vezes, nós somos muito amigos em comum, Quinzinho Santiago já está às 5 horas da manhã na granja, olhando as coisas dele, o confinamento, os pivôs. Produtor de leite tem hora de acordar, hora de parar de trabalhar não tem não. Produtor de grãos é a mesma coisa. Nossa indústria é a céu aberto. Eu estava ontem numa fazenda de produção de soja, do lado de produção de leite, no sertãozão lá de Lagamar, na mudança da Chapada para o vão, né? Você tem que
Porque você vem vindo de Patos, no sentido Lagoa Grande, você vai descendo. Mas aí eu fui nessa fazenda do presidente do sindicato lá, e aí tinha 2 colhedeiras colhendo, e toda hora dava uma pancada de chuva, a colhedeira tinha que parar. E essa soja já está secada há alguns dias, tem risco de germinar, tem risco de cair, e aí o sujeito que plantou para colher 80 sacos pode colher menos, porque a intempérie, a chuva não vai deixar a pessoa colher. Nós precisamos de chuva para encher nossas represas, nossos rios terem mais água. Então, assim, a atividade agropecuária é atividade difícil, atividade de risco, onde essa indústria agropecuária é a céu aberto. Ou às vezes tem sol demais, calor demais, ou às vezes tem chuva demais. Eu até nunca acho que chuva é demais, mas quando o sujeito está colhendo, agora mesmo, praticamente está todo mundo colhendo a soja precoce. Quem plantou soja com interesse de fazer safrinha, ou mesmo a soja de pivô, e a turma não está conseguindo colher. Aí tem alguns que têm equipamentos maiores e às vezes mais rápidos, outros tem que arrendar a colhedeira, e essa colhedeira, para chegar nesse pequeno e médio produtor, aí esse tem mais dificuldade, porque ele não está mecanizado, ele tem que esperar o dono da colhedeira colher a área dele para colher a área daquele menor produtor ou um arrendante, por exemplo. Então, o agro é uma indústria a céu aberto que tem todas as intempéries e que precisava ser aplaudida de pé por todo o país. Porque todas as profissões são importantes, né? Professor é importantíssimo. Sim. O professor muda uma visão, ajuda a pessoa a crescer, e esse crescimento interior é muito grande. Mas se esse garoto não estiver bem alimentado, a produtividade dele na escola não vai ser boa. Então tudo gira em torno do alimento, do vestuário, dos produtos de higiene. Então, no Brasil, nós temos uma coisa boa, que é um país de trópico, então nós não temos assim diferenças climáticas muito grandes, tipo assim, neve e temperaturas muito baixas, a não ser o extremo sul do país. Então, assim, os problemas climáticos no Brasil, eles têm a nos afetados, são problemas climáticos mundiais. E as pessoas todas têm que ter carinho com o meio ambiente, na preservação da água, principalmente as cidades. E as cidades, elas poluem muito. Quando não tem esgoto sanitário, não tem um tratamento do lixo adequado, né? Mas a gente tem que unir essa conscientização ambiental, ela é mais de que uma obrigação, é a necessidade de vida. Se você gosta do seu filho, se você gosta do seu neto, você tem que preservar aquele ambiente. Além de preservar, você deveria até melhorar, né? Você plantar árvores, você cuidar das águas, né? Fazer a separação do lixo na sua casa. Isso já aumenta a vida útil de um aterro sanitário, quando você deixa de mandar para aquele aterro produtos que podem ser reutilizados, né? Então, assim, hoje o produtor brasileiro, ele tem custos maiores que outros produtores, principalmente quando a gente fala do custo financeiro. A maior taxa de juros praticamente do mundo é do Brasil. E o produtor, mesmo pegando dinheiro caro, ele consegue ter resultado bom. Nós vivemos no ano de 2023 com taxas altíssimas, né? As cooperativas, os produtores. Nós estamos enxergando agora uma possibilidade, com a redução da taxa Selic, de a gente ter um dinheiro mais barato, né? Entendi. E imagina esse produtor agora que plantou com o custo passado e está colhendo no preço de soja agora. Tem muitos produtores que não forem muito eficientes, que não tiveram produtividade alta, vai ter dificuldade de pagar o custo de produção. Às vezes tem alguns que estão plantando só para manter a adubação forte da terra, e às vezes não vão conseguir tirar o resultado. Então, mais uma vez, esse produtor de soja, esse produtor de milho, esse produtor de leite, esse produtor de suíno, de ave, de carne bovina, tem que estar unido com a sua CNA, com a sua FAEM, com os seus sindicatos rurais, né? Aproveitar aqui e levar um abraço ao novo presidente do Sindicato Rural de Paracatu, o Peter, me convidou para a posse dele. O Peter e o Matheus não pude participar, mas leva o meu abraço. E nós temos que estar unidos, sindicato, cooperativa, essas entidades, porque quando você defende a força do interior do país, e o interior do país, por ter menos
menor quantidade de pessoas, às vezes elege menos deputados. Aí as cidades grandes elegem mais deputados, elas ficam cada vez mais com a parte desse bolo fiscal, com aquelas emendas, todo mundo sabe, que vão para quem tem mais voto, né? Onde tem mais deputados, leva mais emenda. Por exemplo, o Uberlândia tem muito mais deputados que a região do Noroeste. O Noroeste é gigante em extensão territorial e com uma população reduzida, né? Então elege poucos representantes. E aí vem a força das entidades, que é o nosso caso, das cooperativas, das federações, das associações de produtores, defender os interesses das cidades pequenas. E quando você defende o interesse das cidades pequenas, você tem que defender o interesse de ter transporte, de ter rodovias boas, estradas vicinais boas, estrutura de armazenagem boa e uma política agrícola que dê para esse produtor uma condição de segurança, né? E que as oscilações sejam menores possíveis. O Ministério da Agricultura precisa ir mais para o interior, tá? Eu falo com o presidente de uma cooperativa, tem que estar no campo direto. Eu vou toda semana ao campo. Eu visito produtor na região do Alto Paranaíba, do Noroeste, toda semana. Eu estou com o presidente do Sindicato Rural de Patos um dia, e por sinal está fazendo um serviço excelente, o Sindicato Rural de lá está muito organizado. Ontem estava com o presidente do Sindicato de Lagamar. Volte e meia estou com a Renato, presidente do Sindicato Rural de Lagoa Grande. Com o presidente Paulinho do sindicato lá de Presidente Olegário, então com o presidente do sindicato de João Pinheiro, Naí, né, sempre fui muito próximo do Paulinho, ex-presidente do sindicato nosso, e sou amigo do tio, do Ivanor e do Peter, e queremos dar as mãos. E, assim, eleição não pode ser um fator de divisão. A eleição tem que acabar e todo mundo juntar as forças, sabe? Qual o grande papel da oposição? Porque a oposição é importante também. A oposição é importante para mostrar o rumo que às vezes algum gestor está errando e ele melhorar a gestão. Essa crítica é muito importante, né? Precisa ser uma oposição, como diz, propositiva, né? Para buscar, não pode ser oposição pirracenta, né? É aquela oposição que vai mostrar para o gestor o caminho melhor. Na verdade, os bons gestores, eu fui prefeito de Paracatu por 8 anos, muitas vezes eu via alguns requerimentos da Câmara e assistia algumas solenidades e via algumas reivindicações até de vereadores que eram situação, de vereadores que eram oposição, e muitas vezes quando eu via alguma crítica a alguma área da cidade, eu falei assim, eu tenho que ir lá. Se esse moço enxergou que às vezes o secretário não viu, eu tenho que ir lá, nós vamos corrigir, porque eu quero trazer. Se eu ganhar a eleição num dia, eu tenho que arrumar a estrada daquele cara que não votou em mim da mesma forma do que votou. E a gente tem que ter esse pensamento, sabe? Entendi. A grandeza de Paracatu, a liderança de Paracatu, eu tô falando Paracatu, e isso não tem jeito de sair da minha raiz, França. Mas isso serve para qualquer outro município que tem um pensamento parecido com esse aí. Eu entendi. O que eu estou vendo, por exemplo, hoje em Patos, é que o que facilita para nós da CEMIL é que nós temos braços, pessoas, time forte nos ajudando, porque houve qualificação. Nossos funcionários, boa parte deles, além de ter curso superior, tem pós-graduação, tem mestrado, e isso a gente tem que incentivar nas empresas, a melhoria dos colaboradores, e as empresas devem inclusive ajudar esses colaboradores a estudar. Mas se eu estou ajudando alguém a estudar e ele vai para outra empresa, não tem problema, pelo menos naquele momento que ele ficou lá com você, ele já te melhorou. E aí se alguém e a outra empresa, volta e meia lá na CEMIL acontece assim, a gente perdeu um funcionário para Lárima, ou para Farroupilha, ou para Suínco, ou para uma cooperativa do Sul, uma das maiores do Brasil. Eu falei assim, é porque nós temos talentos. Só que aí muitas vezes sai o primeiro nome de um setor e o segundo supera, porque vai ter oportunidade. Então você também tem que pensar, se você tem um craque, você não tem ninguém, tá? Você tem que ter 2 ou 3 bons. Você tem que estimular isso. Hoje o que eu estou vendo, tem uma juventude no Brasil e no interior fazendo a diferença forte demais. Nós temos lá na CEMIL, aqui na Coopervap é a mesma coisa, talentos de 19, 20 anos, assim, que
Eu tenho 2 garotos na controladoria, um chama Gustavo, outro chama Luiz Guilherme. Eu falo garoto porque eu tenho 55 anos, eles têm 20, né? Eu posso até ser pai deles. Meu Henrique tem 23, meu filhão, e a Natália, hoje médica, né? Tem 25, né? E aí esses garotos lá, eu chamo eles lá e falo assim, eu quero saber quanto tá dando de lucro, ou se não tá dando no meu Chocomil lá no estado do Paraná, ou no Acre, ou na Paraíba, onde a gente tem filial, ou lá em Belo Horizonte. Aí ele já traz totalmente resumido para mim que tem estado que a carga tributária não permite a gente ganhar dinheiro, a gente tem que reavaliar isso. Aí eu ligo pro presidente da SIG e falo, eu preciso de um desconto de embalagem, porque no Paraná, meu Chocomil, eu vendo 2, 3 milhões de unidades, não tá dando resultado, porque o custo da embalagem tá tirando meu resultado, o ICM é pesado, o frete do Paraná é R$1, o frete para Brasília é 30 centavos. E aí esses meninos que trabalham na nossa controladoria, eles trazem isso tudo resumido pra gente. E a gente estimulou isso, né? Esses anos todos a gente tem estimulado isso. Hoje, para você ter ideia, os controles da CEMIL, a força da marca da CEMIL tem que entender uma coisa, o povo de Paracatu, o Vasquinho tá na CEMIL, a CEMIL é de Paracatu também, tá? E é uma empresa que está levando o nosso nome, a nome dos produtores, para os rincões do Brasil todo e de outros países, né? Porque nós temos qualidade. Isso é outra coisa que o produtor tem que se conscientizar. O produtor hoje tem que ser organizadíssimo na sua propriedade. Não tem mais espaço para o produtor desmazelado. Não tem. Entendi. Ele tem que ser organizado, ele tem que estar muito organizado com as questões ambientais. E apesar do que o produtor, aquele produtor inteligente, esperto, arrojado, ele é um protetor ambiental, porque ele sabe que a riqueza dele é a água dele e o solo dele. Então ele vai proteger isso. Esses dias, inclusive, eu vi Tonhão isso. Inclusive foi uma semana bacana, recebi Tonhão e Tobias lá na fazenda, e a gente conversou muito sobre a questão ambiental, água, e o Tonhão com uma visão de caminhar junto a preservação ambiental e o desenvolvimento. Isso é muito importante. Vasquinho, prosa com você sempre é ótima, mas infelizmente a gente já está no tempo bem estourado. Quero agradecer demais a sua participação aqui hoje. Fica já registrado para você, quando estiver em Paracatu, já mandar aquela mensagem: Francis, amanhã temos tempo? E aí a gente com certeza te recebe aqui. Você pode ligar até de madrugada, manda mensagem que a gente já está aqui pronto para te receber. Sempre que você vem, a gente vai estar aqui de braços abertos, aguardando suas prosas, suas informações. E é claro que eu quero te dar o bom dia, o agradecimento, e pedir para você dar o bom dia para os nossos ouvintes aí. E já vou adiantar aqui que a CEMIL está de portas abertas, Fecoagro está de portas abertas para todos os produtores, principalmente de leite, não só de Paracatu, noroeste de Minas, Alto Paranaíba, mas de toda Minas Gerais. Aí o seu bom dia. Eu quero levar um bom dia especial a toda Paracatu. Um abraço e uma gratidão muito grande ao Humberto Neiva, da nossa Rádio Boa Vista FM. E eu tive a alegria hoje, Francis, chegando aqui também, de encontrar Zé Fernandes, firme e forte, levar um abraço a toda a equipe Boa Vista FM através do seu José Fernandes, né? Eu quero também fazer uma mensagem aqui à mulher do campo, à mulher rural brasileira. Eu tenho visitado muitas fazendas, mas muitas fazendas de leite, de soja, de abacaxi, de frutas, de goiaba. Outro dia fui numa grande fazenda de produto goiaba, grande assim, na produtividade, pequena no tamanho, onde tem a mulher organizando a papelada, cuidando da questão ambiental, junto com o esposo no gerenciamento, e muitas vezes à frente a coisa está evoluindo. Eu acho que hoje o papel do pai e da mãe tem que estimular os filhos a participarem da política, participarem da associação de bairro, participar da vida da sua cidade. Vamos falar dessa questão da dengue, porque eu fui prefeito e a gente nunca sai da gente essa vontade de comunicar. A dengue não pode ser só uma atitude do município, do prefeito, do secretário de Meio Ambiente. O Brasil tem que enfrentar ela assim, dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Eu estou falando isso porque essa semana eu participei de 2 enterros de 2 amigos, de pais de amigos meus, muito queridos.
E eu acho um absurdo o Brasil ainda perder pessoas por questão sanitária de doenças que podem ser controladas com higiene e com cuidados. Então, assim, e voltando ao campo e voltando à cidade, Florival Ferreira, ele fala um termo que nós somos aqui no Noroeste, e você é um homem desse, Francis, nós somos ruro urbano. Hoje não tem jeito de desatrelar a cidade do campo. Não dá para uma pessoa da cidade reclamar da chuva, que sem chuva não tem alimento. Sem chuva não tem nem energia elétrica barata, porque se não chover, a nossa represa não enche, as termoelétricas têm que ser ligadas e a energia sobe de 25% até 30%. Então, assim, a cidade e o campo tem que andar junto. O produtor tem que conversar com o homem da cidade, a professora tem que explicar para aqueles alunos, estimular, ser agrônomo, ser zootecnista, ser técnico agropecuário, e o campo tem muito emprego, tá? E assim, medicina é uma grande profissão, direito é uma grande profissão, engenharia é uma grande profissão, as atividades ligadas ao campo também são ótimas profissões e tem remunerado bem os nossos talentos. Hoje nós temos meninos de Paracatu, desse sertão do Noroeste aí, nas maiores empresas do país. Mais uma coisa eu queria levar para o jovem: estuda, se prepara, porque o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. E as empresas como a CEMIL, que é uma empresa hoje nacionalmente respeitada, é uma gigante mesmo. Graças a Deus nós crescemos muito, atravessamos essa tempestade que foi em 2023 junto com nossos produtores, junto com as nossas cooperativas. E terminando aqui, eu quero deixar um abraço especial para todos os produtores rurais, através do nosso líder Valdir, do nosso líder Leonel, né? Um abraço forte. Nós estamos juntos na defesa do produtor eficiente e do produtor que ama esse país. Não existe atividade melhor ou pior que a outra. Leite bem organizado é bom negócio, soja é bom negócio. É claro que tem alguns anos que uma atividade está com mais prosperidade, está mais fácil um pouco. Bovino de corte é bom negócio, bem administrado. Granja de suíno, granja de aves, tudo precisa de gestão. Agora, tudo isso precisa de união. O produtor, e nós estamos vendo esse exemplo da Europa, eles pararam a Europa, os produtores de lá. E o Brasil precisa se organizar mais, que o produtor não sabe a força que tem unido. Muitíssimo obrigado, Vasquinho. Parabéns pelo Paracatu Rural. Obrigado. Você sabe que você é padrinho, né? Então não tem jeito. Eu sempre, quando vou a fazer os agradecimentos, cito seu nome como um dos padrinhos do Paracatu Rural. Você ajudou a gente demais da conta lá no comecinho mesmo, antes do Paracatu Rural entrar no ar. Uma pessoa importantíssima, a gente tem uma gratidão aí de coração. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? É fácil se sentir sozinho ou solitário, especialmente quando as coisas ficam difíceis. A promessa de que Deus está sempre perto é reconfortante. Nós não precisamos nos perguntar se Ele está lá, basta invocá-lo. A sua proximidade é uma promessa de companheirismo e nos lembra que não precisamos caminhar sozinhos. As Escrituras nos lembram da verdade. É tão fácil se envolver nas mentiras do mundo ou mesmo nas mentiras em nossas próprias mentes. Porém, conhecer as Escrituras pode combater as mentiras e substituí-las pela verdade. A Escritura é a palavra de Deus e nos diz quem é Deus e com que Ele se importa. Quando nós memorizamos as Escrituras, sabemos mais sobre o caráter e a pessoa de Deus. Então, memorize, por exemplo, o versículo 18 de Salmos 145. Escreva-o em algum local. Leia-o sempre em alta voz toda vez que você passar e ler esse versículo.
Esse devocional faz parte do plano de estudos Nunca Desista do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.